Escolher o melhor tipo de cristianismo pode ser um pouco complicado. Cada ramo tem seus próprios aspectos interessantes. Agora, essas igrejas tradicionais adoram adorar o mesmo Deus e concordam no essencial, mas há uma fascinante tapeçaria de diferenças na forma como expressam sua devoção. Veja os batistas, por exemplo. O que acho muito legal neles é a ênfase na fé pessoal em Jesus. Veja, não se trata apenas de ir à igreja. Trata-se de ter um relacionamento genuíno e pessoal com Deus. É por isso que não baptizam bebês. Acreditam que o batismo deve ser um símbolo de uma experiência de conversão pessoal. Eles tratam de como Jesus pode transformar vidas, e é provavelmente por isso que os batistas se destacam na leitura e memorização individual da Bíblia. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Agora, vamos falar dos metodistas. Essas pessoas querem colocar sua fé em ação. Eles acreditam firmemente que uma verdadeira fé em Jesus deve ser ativa, especialmente na ajuda aos menos afortunados e na luta pela justiça. Os metodistas veem os cristãos como soldados do reino de Deus, usando analogias militares para descrever o seu serviço como o exército de salvação. Segundo eles, a crença é muito boa, mas só é verdadeiramente valiosa quando colocada em ação. Os presbiterianos, por outro lado, podem não ter os melhores passos de dança, mas certamente têm uma abordagem intelectual do cristianismo. Eles acreditam que Deus nos deu cérebro por uma razão, para compreender e adorar a Deus. Para os presbiterianos, estudar Deus se estende à exploração das maravilhas da criação por meio da matemática e da ciência. Não é de admirar que tenham fundado algumas das universidades mais prestigiadas, como Princeton. Ao entrar em uma igreja presbiteriana tradicional, você provavelmente encontrará um estilo de adoração formal e calmo, talvez até mesmo uma antiga biblioteca de igreja. E depois, há os cristãos reformados holandeses. Eles são como amigos intelectuais dos presbiterianos, concordando em quase tudo, mas sem dúvida adotando uma abordagem ainda mais cerebral da teologia. Os congregacionalistas são outro grupo parecido com os presbiterianos, mas gostam de manter as coisas simples. Seu foco está exclusivamente em Deus, minimizando distrações. É uma abordagem simples da fé. Então, aí está, um instantâneo de algumas denominações cristãs, cada uma com seu sabor único. Não se trata de qual deles é o melhor, mas de descobrir onde suas crenças e valores se alinham nessa tapeçaria diversificada. Os puritanos frequentemente falavam extensivamente sobre o controle de Deus sobre tudo. Um aspecto notável dos luteranos é o seu foco no Evangelho. Eles distinguem entre a lei e o Evangelho, onde a lei diz faça e o Evangelho diz feito. É o Evangelho que traz salvação. A lei existe apenas para nos mostrar por que precisamos da salvação. A salvação, segundo os luteranos, é somente pela fé, porque não há nada que possamos fazer para ser salvos. Agora, todos os protestantes concordam nesse ponto, mas os luteranos acreditam que Deus realmente nos dá o Evangelho nos sacramentos. Num culto da Igreja Luterana, o perdão dos pecados é proclamado e então realmente concedido às pessoas nos sacramentos. É por isso que as igrejas luteranas sempre se esforçam para criar um ambiente de adoração muito sagrado. E vamos ser honestos, eles têm a melhor música. Na verdade, o próprio Martinho Lutero escreveu um famoso hino sobre o perdão dos pecados. O que revelou na Igreja Católica é o impacto que ela teve no mundo. Os católicos acreditam que a instituição da Igreja é o reino de Deus aqui na Terra. É função da Igreja tornar o cristianismo visível para o resto do mundo. É por isso que a Igreja Católica fundou alguns dos mais importantes hospitais e universidades. Eles criaram algumas das melhores artes e músicas. O seu professor de História do Ensino Médio definitivamente não lhe diria isso.
Mas os pensadores da Igreja Católica medieval lançaram as bases para a ciência moderna. Para afirmar com ousadia, a Igreja Católica é a organização mais caritativa do mundo e também promove muitos bons costumes. O que é legal no anglicanismo é que ele utiliza os melhores aspectos de outros ramos do cristianismo. É como um caldeirão de diferentes tradições cristãs. Em uma igreja anglicana, você pode ter uma igreja tão ornamentada e bonita quanto uma igreja católica, mas depois ter um sermão tão apaixonado quanto o que você encontraria em uma igreja protestante. A razão histórica para isto é quando a Igreja da Inglaterra foi fundada. Não conseguia decidir se era católico ou reformado, então acabou sendo um meio termo entre os dois. Hoje, há muita diversidade de crenças, por isso alguns anglicanos parecem mais reformados e outros parecem mais católicos. O que é fantástico na Igreja Ortodoxa Oriental é a sua reverência pela tradição. Com todas as corrupções do mundo moderno, é ótimo ver algumas pessoas rejeitando isso e exibindo a beleza da tradição. A razão pela qual eles se preocupam tanto com a tradição é que a Igreja Ortodoxa Oriental acredita que eles têm a fé que lhes foi transmitida por. Os próprios apóstolos acenderam uma chama que a Igreja manteve acesa ao longo dos séculos, aderindo à tradição sagrada. Essa conexão com o passado fica evidente toda vez que você entra em uma igreja ortodoxa. Os ícones são meticulosamente pintados em suas cúpulas, simbolizando a grande nuvem de testemunhas que nos precederam e agora cuidam de nós do céu. O que é verdadeiramente notável nas igrejas ortodoxas orientais é a sua personificação da humildade cristã e do perdão, apesar de séculos de perseguição. Existindo como ilhas do cristianismo num vasto mar do Islão, resistirão a adversidades consideráveis. No entanto, estes desafios refinarão a sua fé, da mesma forma que o fogo refina o ouro, como a Bíblia sugere que acontece quando os cristãos enfrentam perseguição. Este processo de refinamento transformou os cristãos ortodoxos orientais em alguns dos indivíduos mais gentis e humildes que você já conheceu. Embora estas igrejas partilhem uma ligação, elas evoluíram separadamente ao longo dos séculos, cada uma adquirindo características únicas. Por exemplo, a Igreja Copta ostenta a herança de Santo Atanásio, sem dúvida, o santo mais importante para a teologia cristã. A Igreja Apostólica Armênia, originária da Armênia, foi a primeira a declarar o cristianismo como religião oficial. Disse que a Igreja Ortodoxa Etíope de Teuarredo abriga a verdadeira Arca da Aliança, embora ela permaneça escondida da vista. Entretanto, a Igreja Ortodoxa Siríaca provavelmente sofreu a perseguição mais intensa entre estes grupos. O pentecostalismo é excelente em focar no Espírito Santo, um aspecto crucial muitas vezes esquecido nas discussões sobre a Trindade. Cada faceta da fé é alimentada pelo Espírito Santo, tornando significativa a ênfase do pentecostalismo. Sendo a forma de cristianismo que mais cresce, pode haver lições valiosas para outros cristãos aprenderem com a sua abordagem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Os cristãos morávios, muitas vezes esquecidos, são pioneiros anteriores a Martinho Lutero. Abraçando o papel de guerreiros de Cristo, eles se engajaram ativamente em missões com um poderoso foco comunitário, incorporando seu slogan impactante. A Igreja Assíria do Oriente, um grupo cristão mais obscuro devido ao isolamento histórico, perseverou ao longo do tempo. Apesar de estarem isolados da comunidade cristã mais ampla, eles realizaram feitos significativos ao longo dos anos. Ao longo de 2000 anos, o cristianismo teceu as suas raízes em todo o mundo, com sementes plantadas em terras não cristãs. Tomemos como exemplo a China.
onde o cristianismo encontrou o seu caminho já nos anos 600. Agora, alguns podem ponderar sobre as divisões dentro do cristianismo, questionando se uma verdade deveria ser tão diversa. É essencial reconhecer que a difusão do cristianismo abrangeu vastas paisagens culturais, promovendo uma diversidade natural. Compare isto com os cultos, que muitas vezes permanecem estáticos, sem a capacidade de interagir e desenvolver-se organicamente dentro de diferentes culturas. Pense nas diferentes denominações cristãs como províncias distintas dentro do reino de Deus. Cada um evoluiu de forma única, moldado pelo seu entorno cultural e contexto histórico. A própria razão desta diversidade reside no impacto dinâmico que o cristianismo teve no mundo, adaptando-se e florescendo à medida que interage com várias culturas. Portanto, em vez de encarar as divisões como uma fraqueza, considere-as como a rica tapeçaria de uma fé que resistiu ao teste do tempo, influenciando e sendo influenciada pelas diversas sociedades que encontra. E você, o que acha disso tudo? Me conta aqui nos comentários.